O que esperar do fim de semana no futebol? 12 e 13 de abril de 2025. O fim de semana promete grandes emoções no mundo da bola. Clássicos, decisões e novidades que podem mudar o rumo das competições. Vamos conferir os destaques. No sábado, às 16 horas, 2 jogos abrem a rodada. Juventude enfrenta o Ceará, enquanto o Bragantino recebe o Botafogo. Ambas as partidas são oportunidades para as equipes buscarem pontos importantes na tabela. Às 18h30 começa um dos maiores clássicos do país. Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Arena Barueri. Do lado alviverde, o time entra em campo pressionado após a polêmica contra o Sport na última rodada. O VAR marcou um pênalti a favor do Verdão que gerou revolta geral. A CBF afastou os árbitros da partida, incluindo do VAR, e o comitê de arbitragem reconheceu: o Sport foi prejudicado. Do outro lado, o Corinthians vive dias agitados. Depois de golear o Vasco por 3-0 com o show de Memphis Depay, o atacante ficou fora do jogo da Sul-Americana por conta de um tornozelo inchado, mostrado por ele nas redes sociais. Mas a boa notícia para o torcedor é que Depay já voltou aos treinos e pode reforçar o time no clássico deste sábado. Ainda no sábado, às 21 horas, o Vasco da Gama encara o Sport Recife em São Januário. O Cruz Maltino tenta se recuperar após a goleada sofrida contra o Corinthians. Já o Sport chega embalado e com ingrediente extra. O time vem de uma grande polêmica na última rodada, quando a arbitragem marcou um pênalti polêmico a favor do Palmeiras, que gerou revolta. A CBF, inclusive, afastou os árbitros envolvidos e confirmou o erro contra o Leão da Ilha. Com o clima de injustiça no ar, o Sport promete vir com tudo para cima do Vasco. No domingo, às 16 horas, o Bahia enfrenta o Mirassol na Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço vem de um empate fora de casa contra o Santos, e agora tenta conquistar a primeira vitória diante da sua torcida no Brasileirão. Às 17h30, 2 grandes jogos agitam a rodada. Grêmio e Flamengo se enfrentam em Porto Alegre, enquanto São Paulo e Cruzeiro duelam no Morumbis. Partidas que prometem fortes emoções. Mais tarde, às 19h30, o Fluminense recebe o Santos no Maracanã. O tricolor das Laranjeiras chega animado após conquistar sua primeira vitória no Brasileirão sob o comando do novo técnico Renato Gaúcho, e espera embalar de vez com o apoio da torcida. Do outro lado, o Santos ainda não venceu na competição, mas tem uma grande novidade. Neymar, que se recuperou de lesão, está relacionado e deve começar no banco, com chance real de entrar no segundo tempo e incendiar o jogo no Rio de Janeiro. Virando os olhos para o futebol espanhol, a disputa pela liderança da La Liga também movimenta o fim de semana. No sábado, às 16 horas, o Barcelona visita o Leganés. Mesmo com o empate na última rodada do campeonato, o Barça chega confiante após golear o Borussia Dortmund por 4-0 na Champions League. E o melhor, mesmo que tropece, ainda segue na liderança. No domingo, às 11h15, é a vez do Real Madrid tentar reagir. Depois de uma semana turbulenta, com derrota na Liga e um verdadeiro vexame na Champions, perdendo de 3-0 para o Arsenal, o clima não é dos melhores. Vinícius Júnior foi vaiado pela torcida e o time precisa dar uma resposta rápida. A missão agora é vencer o Alavés fora de casa para não correr o risco de perder a vice-liderança. E para fechar, na segunda-feira às 16 horas, o Atlético de Madrid entra em campo contra o Real Valladolid. Vindo de uma vitória sólida contra o Sevilha, o time de Simeone subiu para a terceira posição e quer aproveitar o tropeço recente do Real para se aproximar ainda mais. Vai ser pressão total no Metropolitano. A rodada da Premier League começa cedo no sábado, às 8h30, com o Manchester City recebendo o Crystal Palace. A pressão está nas alturas para o time de Guardiola. Fora da zona de classificação para Champions, o City ocupa apenas a 6ª posição, e uma nova derrota pode deixar o clube fora de todas as competições europeias da próxima temporada. É vencer ou vencer no Etihad. Mais tarde, às 13h30, o Arsenal entra em campo contra o Brentford no Emirates. Os Gunners estão em alta, embalados pela vitória impressionante sobre o Real Madrid por 3-0 na Champions. Agora, querem manter o ritmo e seguir pressionando o líder Liverpool na disputa pelo título. No domingo, às 10 horas da manhã, é a vez do líder Liverpool enfrentar o West Ham em Anfield.
Apesar da vantagem confortável de 11 pontos no topo da tabela, o momento não é dos melhores. O time de Arne Slot foi eliminado da Champions pelo PSG, perdeu a Copa da Liga para o Newcastle e ainda foi derrotado pelo Fulham na rodada passada. A boa notícia para os torcedores foi a renovação de contrato de duas peças fundamentais. Salah e o capitão Van Dijk assinaram até 2027. E encerrando domingo às 12h30, o Manchester United encara o Newcastle fora de casa. Vivendo uma crise profunda, o United já não vence há 2 rodadas e ainda amargou um empate nos acréscimos contra o Lyon na Europa League. A má fase se reflete também na tabela da Premier League, onde o time começa a se aproximar perigosamente das posições mais baixas. Situação crítica em Old Trafford. Agora eu quero saber de você, qual jogo você mais quer ver nesse fim de semana? E o que você acha da arbitragem brasileira? Comenta aí embaixo e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Futebol 360. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!